Treinar na gestação, expectativa e realidade. Eu imaginei que ia ser de um jeito. Eu idealizei na minha cabeça que eu ia ficar assim, ó, super sarada, que eu ia continuar treinando normal, que isso e aquilo, que eu fazia assim, assado. E eu vou te contar como tá sendo nesse vídeo. Bom, hoje eu estou com 24 semanas de gestação. Eu descobri a minha gestação, eu já tava com umas 5 ou 6 semanas. E aí que tudo mudou na minha rotina de exercícios. Eu faço CrossFit, então eu tava treinando bem forte, já fazia um bom tempo. E quando eu descobri a gestação, eu fiquei naquela dúvida, né? Meu Deus, posso continuar fazendo CrossFit? O que eu não posso fazer? Enfim. E eu falei com a médica que eu tava indo, a obstetra, naquele momento, e ela disse: não, para o CrossFit, não faz isso, faz uma coisa mais tranquila, mais calminha. Então eu parei e comecei a fazer um funcional bem leve, uma musculação bem leve, mas com bastante medo ainda. E eu que tinha aquela rotina de ir todos os dias, de ir 5, 6 vezes na semana, comecei a ir até 3 vezes por semana. Comecei a ir bem pouquinho. E eu não sabia, assim, o que esperar. Eu imaginei que eu ia continuar treinando normal, como eu tava treinando. Eu sempre via muitas grávidas treinando, né, aqueles barrigões e atletas e tal. E eu não entendia, assim, não tinha pesquisado muito sobre os riscos, sobre o que podia, o que não podia. Então eu comecei a pesquisar naquele momento. Eu vi que realmente a gente não pode fazer muito impacto, apesar de eu ver muitas pessoas falando que tudo bem, que tem grávidas que correm, que pulam e fazem de tudo e tá tudo certo. Mas eu acredito que eu tava com um pouco de receio, porque eu tô com 38 anos, é a minha primeira gravidez, então eu meio que não quis arriscar, sabe? Quis fazer de um jeito que o meu corpo ficaria confortável, que eu ficaria confortável, que eu sentisse que eu não estava arriscando. Então eu realmente pisei no freio e fui seguindo essa orientação, né, dessa obstetra de não fazer mais o esporte que eu estava fazendo. E no primeiro trimestre, a gente nem consegue fazer muitas coisas, né? Ter muita performance como a gente estava acostumada a ter antes, porque o nosso corpo, ele parece que não tem o mesmo fôlego e ele te dá um limite, ó, tu pode ir até aqui, não passa desse ponto. E eu sentia bem isso, eu ficava cansava, dava teto preto, assim, com umas coisinhas que eram tão pouquinhas, assim, perto do que eu fazia antes. Então, o nosso corpo é muito inteligente e ele diz até onde tu pode ir, e eu obedecia tranquilamente aquilo. E eu resolvi buscar um apoio mais personalizado, uma ajuda profissional específica para gestantes. Então, eu conversei com uma personal que é especialista em gestantes, ela passou um treino para mim, eu comecei a fazer esse treino, daí eu não tinha muita motivação para fazer ele, porque era muito diferente do que eu estava acostumada no CrossFit. Aí, bem na época, tinha uma professora nova no box de CrossFit que eu tava treinando, e ela era super especializada em grávidas, ela já tinha treinado várias grávidas no CrossFit, e ela me incentivou aí voltando aos pouquinhos. Então aí eu já tava com uma outra médica obstetra que disse: não, vai lá, faz exercício, faz força, é bom, é importante e não tenha medo. E eu amei essa médica já, né? Comecei de volta no CrossFit, me senti muito melhor, me senti muito feliz por fazer um esporte que eu realmente gosto, que eu tava adaptada, né? Só que tem muitas adaptações, realmente. Eu não tô fazendo coisas muito intensas, tô cuidando da frequência, então tô sempre com o meu reloginho para a frequência não subir mais que 160 batimentos por minuto. E eu não tô fazendo a parte de ginástico, que é se pendurar na barra, ou corrida, ou pular corda, de ter impacto, assim. Sei que dá para fazer, mas eu tô nessa vertente mais precavida, talvez, sabe? Mais tranquila, assim, que eu sei que eu não vou estar arriscando nada. E eu percebi que no segundo trimestre já muda bastante nosso fôlego, a nossa energia para treinar, então eu comecei a sentir mais vontade de treinar melhor, me sentir melhor treinando. Então foi bem interessante voltar
pro CrossFit no segundo trimestre. E o que tá sendo diferente, né, do que eu imaginei? Então eu imaginei que eu ia conseguir continuar com os meus músculos que eu ia, né, continuar com a alimentação e daí o treino, e o meu corpo não ia mudar muito. Mas eu me enganei bastante. Porque o corpo muda, não tem jeito, por mais que a gente continue treinando, o músculo não vai ser igual, tu vai perder a definição muscular, pelo menos pra mim, né, no meu caso, eu perdi a definição muscular, eu senti que eu tô toda mais molinha, e eu acho que faz parte do corpo na gestação, a gente ficar mais molinha, o nosso corpo parece que vai amolecendo, vai soltando, o quadril a gente sente, né, que vai abrindo mais, vai soltando, a gente acaba acumulando mais gordura, então eu já senti a diferença nas celulites, que eu tô com muito mais celulite, então é uma diferença assim que às vezes dá uma assustada, né? Tu percebe essas coisas e pensa, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar ao que eu era antes? Mas eu acho que é aquela coisa que só a gente percebe, nós mesmas, sabe? Que os outros vão notar, mas não é uma grande percepção, assim, não é uma grande mudança. E esses dias até meu coach de CrossFit me encaminhou uma matéria que eu achei bem interessante, falando sobre o corpo da gestante depois da gestação, né? Como que é esse retorno para os exercícios. Como a nossa corrente sanguínea, ela fica num fluxo muito mais intenso, o nosso corpo, ele tá trabalhando muito mais ali. Por mais que não pareça, né, que a gente se sinta um pouquinho mais cansada e tudo mais, o nosso corpo, ele tá produzindo mais sangue, ele tá num agito ali interno, que esse agito, ele continua depois que a gente tem o bebê. Então, quando a gente volta com esse ritmo ainda do fluxo sanguíneo, que pode ajudar a mulher a ter uma performance melhor. Então, eu tô querendo acreditar nisso. Eu quero voltar a ter a performance que eu tinha. Mas nesse momento eu tô bem tranquila. Eu sei que eu tô fazendo tudo pro bem-estar do baby, pro meu bem-estar também, pra ter um parto muito legal para esse baby. Então o exercício físico é muito importante pro parto e tudo mais. E o meu foco nesse momento, então, não está em performance, está em bem-estar. Então, minhas dicas resumidas aqui para você gravidinha que tá nessa dúvida dos exercícios, como é que é o treino na gestação. Primeiro, se informa com a tua obstetra para ver o que ela acha. Se tu é uma pessoa que sempre treinou, que já estava treinando bastante antes da gravidez, que quer continuar treinando, procura uma médica que concorda com isso, né? E vê se a tua gravidez é uma gravidez tranquila também para fazer os exercícios físicos que você deseja. Outra coisa é não se comparar com outras gestantes, de nossa, ela tá conseguindo fazer, ou ela faz isso, eu não tô conseguindo, ou eu não posso. Cada gestação é única e eu acho que a dica mais importante é escutar o teu próprio corpo. Nosso corpo é muito, muito, muito inteligente e ele nos diz até onde a gente pode ir, até onde não ir, o que é tranquilo para fazer, o que não, até o que a gente precisa comer. Tudo isso o nosso corpo nos fala. Então é muito interessante a gente realmente estar bem atenta e se escutando. Então essa foi a minha adaptação na rotina de treinos, que eu espero seguir até o próximo trimestre. Quero continuar treinando o máximo que der realmente, porque tá me fazendo muito bem e acredito que tá fazendo muito bem pro meu baby também.